Mateus capítulo 15, versículo 21. É uma palavra de Deus nos nossos corações. Aleluia. A palavra de Deus aí, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, diz o seguinte: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Pai querido, te agradecemos. Te agradecemos pelos irmãos que estão na igreja, aqueles também que estão conectados conosco, que a tua bênção seja sobre todos e que possamos tirar lições profundas aos nossos corações deste episódio da mulher cananeia. Te agradecemos também por cada mãe. Te louvamos por esse dia tão especial. Que a tua bênção seja sobre todos. Amém. Meus queridos, nesse texto nós presenciamos uma mãe aflita, uma mãe angustiada, uma mãe com o coração apertado, uma mãe que está abatida, onde as muitas lágrimas já haviam rolado por face abaixo. Uma mãe que, ao olhar para ela, sem dúvida, via no seu rosto um rosto marcado pelo sofrimento, pela decepção, pela frustração, porque ela estava desesperada, porque ela estava vendo o estado desesperador da sua filha, um estado completamente que fugia do seu controle. Nós encontramos também hoje mães aflitas, mães desesperadas, mães abatidas, mães angustiadas, se encontra por todos os lados, muitas vezes na igreja, nas casas, nas cidades, no mundo afora, se encontra mães que estão angustiadas. Uma vez alguém perguntou: por que as mães sofrem pelos seus filhos? No nível humano, no nível aqui da terra, nenhum amor transcende o amor de mãe. O amor de mãe ultrapassa todos os amores, menos o amor de Deus. O maior amor que se conhece é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus dá testemunho que o amor de mãe é um amor supremo, é um amor grande, pois ele diz em Isaías: pode a mãe esquecer do seu filho que cria? Até pode, mas ainda que isso é quase impossível, mas ainda que venha acontecer, Deus diz: eu não esquecerei de vós. Deus falando com a nação de Israel. Então nós vemos que o amor de mãe, fora o amor de Deus, é o maior amor. Mãe é essa pessoa que se entrega, que se doa,
que investe o melhor de si, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, dos seus sonhos na vida dos filhos. O amor de mãe é cantado, é decantado nas poesias, nas músicas, nas crônicas, nos versos, na vida dos filhos. Enfim, mãe sempre vai ser um verdadeiro monumento da graça de Deus. E eu louvo a Deus pelas mães, principalmente as mães da igreja, as mães crentes, porque principalmente essas mães que estão na igreja, as mães que temem a Deus, como ninguém são elas, que cuidam dos seus filhos, educam, ensinam com sabedoria os princípios e os valores mais importantes da vida, que é os valores e os preceitos da Bíblia Sagrada, o caminho que conduz para o céu. Eu louvo a Deus porque essas abnegadas mulheres sofrem porque o amor de Deus está sobre elas, mas elas sofrem porque elas têm... Quando uma mãe passa a ser mãe, ela passa a ter uma preocupação, não vou dizer eterna, porque lá no céu não tem, mas enquanto estiver aqui na terra, os filhos crescem, os filhos casam, os filhos se vão, e a mãe nunca esquece do seu filho. Você que é mãe, seus filhos, quem sabe, já são adultos, já estão longe, já cresceram, já se foram, já saíram do ninho, mas você é mãe, não esquece, né? Então, depois que uma mulher passa a ser mãe, sempre haverá no seu coração essa preocupação, aquele sentimento materno de sempre querer ver o seu filho vivendo bem, sem dor, sem sofrimento, isso em todas as áreas. E sabemos que ser mãe é um papel muito superior, supremo, que Deus tem dado às mulheres. Mas voltando a esta mulher, eu vejo a vitória de uma mãe, porque essa mulher nos ensina algumas lições, e lições não só para as mulheres, para as mães, mas para todos nós. Mas falando hoje do Dia das Mães, eu vejo a vitória dessa mãe. Primeiro, essa mãe, ela discerne que alguma anormalia estava acontecendo com a sua filha. Essa mãe, ela tem o discernimento que alguma coisa estranha estava acontecendo com a sua filha. Ela tinha toda a alegria de ter uma filha. Essa filha era a alegria da casa, essa filha trazia alegria ao seu coração, mas de repente ela começa a ter um discernimento, ela consegue ter a percepção, ela consegue ver que alguma coisa estranha estava acontecendo. Muitas vezes o grande amor, o afeto, o carinho que as mães têm e reproduzem, e replicam na vida do filho, muitas vezes elas quase não conseguem detectar no momento alguma anormalia na vida dos filhos. Vão perceber muitas vezes já quando a situação está mais gigantesca. Quanto mais cedo for observado alguma situação anormal na vida do filho, isso em todas as áreas, sem dúvida será mais rápido para você encontrar a solução. Aquela mãe, ela começou a observar que alguma coisa não estava normal na vida da sua filha. Você que tem seus filhos em casa ainda, você precisa observar o que está acontecendo com eles. Essa mãe, ela teve o discernimento para ver que alguma coisa não estava normal. Você está percebendo, principalmente você que ainda tem seus filhos pequenos, você está percebendo se está tudo normal, se está tudo correto, e se tem seus filhos grandes também. Enfim, embora fugiram do seu controle, mas você como mãe pode orar por eles. A vitória dessa mãe foi discernir que havia um problema. Mas o que me chama a atenção é que ela também teve um outro discernimento. Não só de ver que tinha um problema, mas ela teve o discernimento de saber
qual era o problema, da onde que gerava o problema, a fonte do problema. E ela percebeu que a sua filha estava sendo atormentada pelo demônio. Ela consegue ter o discernimento quem era o inimigo da sua filha. Ela percebe que o problema era um problema espiritual. Essa mãe tinha consciência que existia um inimigo real e que o mesmo estava conspirando contra a sua família, contra a sua filha. Essa mãe, ela percebe da onde estava vindo o problema. Minha querida mãe que aqui está, você precisa detectar quais os problemas que muitas vezes chegam na tua casa. Muitas vezes teus filhos são pequenos ainda, mas eles têm a influência da escola, têm a influência das redes sociais, têm a influência das redes sociais que são pesadas para tirar Deus do coração dos teus filhos, para tirar as verdades que você ensinou com tantas lágrimas. E muitas vezes o mundo lá fora vem com todas as armas e sutilezas para tirar Deus e aqueles ensinamentos sábios, e com lágrimas que você ensinou aos teus filhos, o inimigo está tentando tirar isso do coração dos teus filhos. Essa mulher, ela detectou o problema e da onde estava vindo o problema. Muitas vezes o problema está nesse celular que você deixa o tempo todo, ou um tablet, ou um notebook, enfim, que é necessário muitas vezes, hoje até ferramenta para as crianças do colégio, enfim, mas muitas vezes você precisa saber o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, o que está acontecendo, porque muitas vezes a influência maligna, a influência do mal está vindo daí, e você tem que detectar da onde está vindo o problema. Essa mulher detectou que havia um problema e da onde estava. E quem era o problema? Da onde estava vindo o problema? Qual era a fonte do problema? E ela teve uma outra vitória, porque ela não só detectou o problema, ela não só detectou da onde estava vindo o problema, mas ela também teve o discernimento de saber aonde estava a solução para aquele problema. E a solução é a pessoa de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus saiu das terras de Israel e foi para Tiro e Sidom. A Bíblia só dá esse registro. A única vez que Jesus saiu das cercanias de Israel como adulto, e agora Jesus estava numa outra terra. E esta mulher, embora era gentílica, embora não era judia, embora não era de Israel, essa mãe percebeu que o caso da sua filha era complicado, e por certo ela já havia buscado solução em diversos lugares, mas não havia encontrado. Em todas as outras fontes que ela buscou, ela não encontrou resposta. Mas esta mulher, embora não era judia, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela tinha ouvido falar daquilo que Jesus tinha feito, porque quando ela chega próxima a Jesus, ela vem gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi. Com isso, ela teve uma visão, que ali estava o Filho de Deus. Ela estava dizendo profecia do Velho Testamento que estava se cumprindo. Ela estava dizendo aquilo que os sacerdotes não tinham visto, aquilo que os escribas, que os fariseus não perceberam. Essa mulher, que nem era da raça dos judeus, ela percebeu que ela estava diante do Filho de Deus, e ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta mulher, ela sabia onde estava a solução para o problema da sua filha. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs e abnegadas mulheres que são mães, que estão aqui nesta noite, eu quero lhe dizer: você sabe aonde onde está a solução para os teus filhos, seja eles pequenos ou seja ele grande. Onde há uma mãe em oração, há esperança
para o filho. Se tem uma mãe clamando, se tem uma mãe orando, se tem uma mãe buscando em Deus a solução, a esperança para o seu filho, a esperança, porque os céus não estão fechados, os céus estão abertos para a resposta de Deus vir sobre a sua vida. Eu vejo a vitória dessa mulher, a vitória dessa mãe também não foi só em discernir o que havia um problema na sua casa. Da onde era o problema? Ela também não teve só o discernimento de buscar a solução em Cristo, mas ela também discerniu que a sua filha, por si só, ela não conseguiria sair daquela situação. Ela precisava de uma mãe que clamava. A sua filha estava possessa do demônio e ela não conseguia sair, ter a libertação por si só. Ela precisava que alguém intercedesse. Ela precisava que alguém clamasse. E ainda bem que ela tinha uma mãe que orava, que intercedia e foi de atrás de soluções. Aquela filha não tinha condições de orar, ela não tinha condições de clamar a solução para a sua vida. Ela precisava de alguém que realmente desse do seu tempo, que intercedesse, que clamasse. E aquela mãe, ela não tinha como dar a solução para a sua filha, mas ela podia orar e clamar e pedir um milagre, pedir aquele que podia. Nós queremos dizer nessa noite que não podemos dar vida eterna aos nossos filhos, mas podemos orar pela conversão dos nossos filhos. Você não pode salvar os teus filhos, mas você pode orar para Cristo, que é o Salvador da humanidade. Você pode orar pela salvação dos seus filhos, mesmo quando não podemos mais falar de Deus para os nossos filhos, podemos falar dos nossos filhos para com Deus. Quando os teus filhos não quiserem mais ouvir os teus conselhos, quando eles fugirem da tua orientação, quando eles não quiserem mais falar de igreja, não aceitarem mais falar de Deus, não aceitar mais as tuas orientações bíblicas, e eles fugirem e ficarem com o coração endurecido com respeito à igreja, porque o mundo lá fora vem para tirar igreja, Deus, as verdades bíblicas do coração. Quando o coração dos teus filhos estiver empeternido e eles não aceitar mais os teus conselhos, não aceitar mais que tu fale de Deus para eles, é a hora de você falar então com Deus a respeito dos teus filhos. E a oração tem efeito, porque os teus filhos podem fugir de você, podem fugir das tuas orientações, dos teus conselhos, mas eles não vão conseguir fugir das tuas orações. Ore, não deixe de orar, porque a oração é a solução para que a resposta de Deus venha. É tempo das mães se unirem em oração pelos seus filhos, enquanto é tempo, porque amanhã poderá ser muito tarde. O clamor dessa mãe é cheio de empatia. O problema da sua filha era o seu problema, a dor da sua filha era a sua dor, ou mais ainda, a dor da sua filha machucava o coração daquela mulher. Na verdade, essa mãe sofria mais do que a filha. Quando uma mãe tem uma criança doente, quando a criança está ali, principalmente quando a criança é pequena, a mãe queria que aquela dor, que aquele problema tivesse ela sofrendo. E assim era essa mãe. Ela estava sofrendo muito mais do que a filha. E a libertação da filha era causa urgente. E ela foi de atrás da solução. A vitória dessa mãe foi em discernir que o caminho para o milagre era adorar, era louvar, era prostrar-se diante do Senhor. Em outra tradução ou em outro texto, em Marcos, diz que essa mulher, ela se prostra diante de Jesus.
e ela passa a adorar a Jesus. O caminho da vitória para a tua casa, o caminho da solução para os problemas que se agigantam sobre tua vida, é você entrar no caminho da oração, mas com adoração. Prostre-se diante do Senhor, a um coração humilde, a um coração prostrado, a um coração aberto para adoração. Não tem como a bênção não vir. Essa mulher transforma a sua necessidade no momento de adoração e de reconhecimento que ela estava diante do Filho de Deus. Que você possa chegar diante de Cristo com adoração, com louvor e gratidão. A vitória dessa mãe também foi em não desistir da sua bênção. Essa mãe, na caminhada para receber a bênção, ela teve que enfrentar situações adversas, ventos contrários, obstáculos foram surgindo no meio da caminhada, e os obstáculos dos mais que não se podia se imaginar vieram contra essa mulher. Essa mulher estava enfrentando obstáculos vindo de todo lado, mas ela tinha uma coisa, ela tinha uma determinação. Essa mulher estava determinada a encontrar a solução para o seu problema, e ela não deixou abater-se pelos ventos contrários que estavam soprando. Essa mãe, ela é determinada, e ela, como Jacó, se agarra ao anjo. O Jacó se agarrou ao anjo e diz: eu não te deixo e não te largo se tu não me abençoares. E essa mulher, ela sabia que a bênção estava ali, ela não podia deixar passar aquela oportunidade, porque foi a primeira e última vez que Jesus passou por aquele território, e se ela deixasse passar aquela oportunidade, a sua filha permaneceria atormentada pelo diabo. Ela agarrou com a bênção e disse: eu não vou deixar passar essa bênção. Os próprios discípulos, os primeiros obstáculos foi dos próprios discípulos. Os discípulos começaram a dizer para o mestre: mestre, essa mulher está gritando, ela vem gritando, ela está perturbando. E os discípulos ficaram irritados com o grito daquela mulher, porque ela vinha gritando: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. Ela teve de suportar toda a indiferença dos discípulos que queriam que Jesus despedisse ela sem a bênção, mas ela se agarrou com a bênção e disse: eu não posso deixar passar essa bênção. Não deixe passar a bênção, irmãos. Se agarre com a oportunidade que Deus está te dando. Então essa mulher teve que enfrentar os discípulos. Já pensou, irmãos? Os discípulos que eram para estar ali conduzindo essa mulher até Jesus foram os que queriam que ela saísse. Essa mulher teve que enfrentar outro problema: a sua nacionalidade. Ela não era judia, não pertencia à nação judaica, e isso era um obstáculo. Mas ela não quis colocar isso como um impedimento. Eu não sou judia, não mereço a bênção, mas eu vou atrás da bênção, e não é por merecimento, é misericórdia. Ela dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Então ela teve que enfrentar o problema da sua nacionalidade. Ela teve que enfrentar um outro problema de ser mulher, porque naquela época a sociedade, as mulheres não tinham vozes. Por isso que os discípulos estavam dizendo: sai, mestre, despede essa mulher, porque essa mulher vinha gritando, e ela estava se introduzindo entre os discípulos para chegar até Jesus, e nenhuma mulher podia fazer isso naquela época, mas ela foi ultrapassando os obstáculos, e o vento ficou mais forte, porque a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. O silêncio de Deus, irmãos.
O silêncio de Deus é o que mais nos machuca. É quando você ora, é quando você clama, é quando você busca Deus e parece que o céu é de bronze. E você chega e diz: meu Deus, parece que tu não me ouve. E você olha assim, parece que a oração está um peso, parece que a oração não sobe do teto, e você diz: aonde eu errei, o que está errado comigo? E Deus está em silêncio. Jó, no seu livro, pelo menos de maneira bem clara, 16 vezes ele orou e suplicou, questionando e perguntando o que estava acontecendo, por que todo aquele sofrimento, por que se abateu aquilo sobre ele. E ele vinha orando, e ele vinha suplicando, e o céu estava em silêncio. Você já passou por essa experiência? De querer, quem sabe, uma resposta, e não veio a resposta. Pelo menos não veio do jeito que você queria. Mas eu quero dizer que o Deus que nós servimos, Ele trabalha no silêncio. A prova que Ele trabalha no silêncio é José do Egito. José tinha promessa. E tudo que estava acontecendo, onde José chegava, Deus prosperava, mas daqui a pouco o vento soprava e no final das contas ele foi parar na prisão. E praticamente quase 17 anos, ele ficou num silêncio, sem resposta. Parecia que tudo estava perdido. Mas enquanto Deus estava no silêncio, mas Deus estava trabalhando. Deus estava preparando a rampa para ele subir para ser o governador do Egito. O silêncio de Deus nos machuca, como humano nos machuca, porque nós aprendemos e vivemos numa sociedade do aqui e do agora. Queremos ver a coisa para hoje, para agora. E Deus não trabalha desta maneira. Deus trabalha da sua maneira. Eu quero lhe dizer, Deus está trabalhando por você. Fique calmo, fique tranquilo. Mas pastor, está aí o problema. Está aí o problema, mas já a solução vai vir. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E essa mulher teve que enfrentar todo este obstáculo. Mas depois do silêncio, o vento soprou mais forte ainda. Agora parece que o próprio Jesus disse: ô mulher, eu não vim para outro povo. Eu vim para abençoar a casa de Israel. E essa mulher, ela foi insistindo. E daí, daqui a pouco Jesus falou uma coisa que parece para nós não tem nexo. Jesus disse: mulher, não é normal pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Se fosse você que estivesse na igreja e Jesus falasse isso, ou o pastor falasse alguma coisa meio parecido, você não queria nem passar na frente dessa igreja, quanto mais entrar nessa igreja. E essa mulher, aqui, irmãos, a vitória dessa mulher foi em discernir que ela não precisava do pão. Eles dizem: não, pode dar o pão para os filhos. Não quero, pode dar o pão para os filhos. Eu me contento com uma migalha. Ela disse: Senhor, é o seguinte, quando o pai passa o pão para o filho, pode cair um farelo, uma migalha, e os cachorros lambem aquelas migalhas. E ela disse: eu me contento com essa migalha. Essa migalha era o que ela disse: essa migalha é o que eu preciso para ver a minha filha liberta, para ver a solução da minha filha. Jesus, ele só disse algo tremendo. Ele disse: mulher, grande é a tua fé, mulher.
vai em paz, a tua filha já está liberta. E ela foi para casa com a bênção, e quando ela chegou em casa, lá estava sua filha restaurada, lá estava sua filha totalmente liberta, transformada. Essa mulher foi abençoada, porque ela se contentou e ela percebeu que não precisava muita coisa. Sendo vindo de Jesus, irmãos, meia palavra, uma letra basta. Jesus elogia então a fé daquela mulher, que ela perseverou firme até alcançar a vitória. Quer dizer, diante dos embates, diante dos ventos, essa mulher não desistiu. E eu quero dizer para você, mãe, não desista de seus filhos. Eles são filhos da promessa. Seus filhos não podem estar sendo criado para povoar o inferno. Não, não, não. Seus filhos não estão aí para ser joguetes na mão do diabo. Não, não, não. Seus filhos estão sendo criados para glorificar a Deus. Mas, pastor, eu tenho orado e eles estão cada vez mais empedernidos, cada vez mais desviados, cada vez mais duro. Continue orando, porque se você desistir de orar pelos seus filhos, quem vai orar pelos seus filhos? Quem vai orar pelos seus filhos se você parar de orar? Mães verdadeiras, mães crentes, mães fiéis, mães abnegadas, mães que querem vitória, não desistam. Não desistam, não desistem em hipótese alguma de orar pelos seus filhos. Venha tempestade que vier, venha vento contrário que vier, você não pode deixar de orar pelos seus filhos. Coloque-se em pé. Mães que oram pelos seus filhos são mães que esperam a intervenção de Deus. E pode saber que Deus vai intervir. Lute pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse seus lábios até ver seus filhos na igreja, servindo ao Senhor com alegria. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia da presença do Senhor, até que você venha triunfar, até que você venha conquistar a vitória, até ver os seus filhos na presença do Senhor. Porque se você parar de orar pelos seus filhos, eles vão continuar a serem atormentados pelo diabo. O diabo parou de atormentar aquela menina, porque tinha uma mãe que disse: eu não aceito isso. Eu vou orar pela minha filha, eu vou atrás da solução. E por que você quer desistir de orar pela sua filha, pelo seu filho? Ah, pastor, eles já são grandes. Eles já são casados. Eles já têm filhos. Quem sabe já só tem avós também. E daí? Você vai parar de orar por eles? Você não criou filhos para ir para o inferno. Então ore por eles. Repito, eles podem fugir dos teus conselhos, mas não podem fugir das tuas orações. Não cesse de orar. Essa mãe teve vitória. A vitória dessa mãe foi porque ela teve discernimento, detectou o problema e detectou onde estava a solução. Os ventos sopraram o contrário. Ela foi vencendo todos os obstáculos até receber a vitória. Vença obstáculos e você vai se alegrar em ver teus filhos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Agora seus filhos só vão servir ao Senhor se você for uma abnegada mulher, um abnegado pai, que teme ao Senhor, que busque ao Senhor, que esteja na igreja adorando e louvando ao Senhor.
Seus filhos precisam ver isso. E eu termino dizendo, tem muitos filhos desviados hoje, irmãos. Tem muitos filhos desviados hoje, que não foi a faculdade que tirou Deus do coração deles. Não foi os amigos que tiraram Deus do coração deles. Não foi a sociedade mundana e maléfica que tiraram Deus do coração deles. Foi os próprios pais. Como, pastor? Quando um pai e uma mãe saem da igreja, falando mal da igreja, falando mal do pastor, murmurando dos cultos, murmurando da igreja, quando eles crescerem, eles vão dizer, o que eu quero nessa igreja? Meu pai só fala mal do pastor, só fala mal dessa igreja, não quero nem saber da igreja. Tem muitos filhos que não querem saber da igreja, porque os próprios pais que vinham para a igreja falavam mal da igreja. Quando eles cresceram, eles não quiseram mais pisar na igreja, e hoje os pais choram. Meu filho vai para a igreja, e lá dentro eles são revoltados. O que eu quero com a igreja? Meu pai só falava mal dessa igreja, só falava mal desse pastor, só falava mal disso e daquilo. Peça perdão para teus filhos. Reconheça os teus erros, se isso aconteceu por causa de você. Mas não desista de ver teus filhos na casa do Senhor. Eu quero orar pelas mães que aqui estão. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Quem é mãe? Eu vou pedir para as mães virem aqui à frente. Tem aqui umas marcação mais longe, e vão ficando pelo corredor, deixando um espaço de 1 metro, mais ou menos, aqui à frente. As mães vêm à frente. Fique aqui na frente, fique mais ali. Quero orar por você, mãe. Aleluia. Porque você é uma nobre mulher. Você tem uma tarefa sublime. Aleluia. Aleluia. Vão ficando assim pelo corredor, deixando 1 metro longe da outra pessoa, o quê? Aleluia. Queremos orar por você, mãe. A sua tarefa é muito nobre. Depois que você foi mãe, esqueça de não ter preocupação. Como, pastor? Sim, mãe sempre vai ter preocupação. Por mais que os filhos estejam bem, mas aquele sentimento. Como está meu filho? O filho cresce, o filho se vão, mas mãe é mãe. Né, irmã Cara? Seus filhos estão longe, mas a preocupação de mãe e assim é. Quero dizer para você, mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Se você, mãe, parar de orar pelos seus filhos, quem vai orar por eles? Quem vai orar por eles? Eu não tenho dúvida que se eu estou onde eu estou, foi por uma mãe que orava e orava e orava por mim. Minha mãe, saudosa memória, ela não era de púlpito, mas era uma mulher de oração. Quantas vezes chegava na casa de mamãe, ela estava lá na sala, passava horas e horas orando pelos seus filhos. E muitas vezes escutei ela orando por mim. Hoje eu não tenho mais ela para orar por mim, mas eu agradeço que eu tenho muitas mães que oram pelo pastor. Obrigado pelas tuas orações. Preciso das tuas orações. E você não pare de orar pelos seus filhos. Não pare. Eu sei que num dia como esse, algumas mães, quem sabe, estão tristes pela ingratidão do filho. Não receberam um abraço. Ah, pastor, mas não pode abraçar. Mas não receberam, quem sabe, nenhum telefonema. Você que tem sua mãe viva, você deu um alô para ela hoje? Pode ter algum caso impossível, né, de conseguir conectar, mas são exceções. Na normalidade, eu creio que você não é filho desnaturado.
Eu queria que você dê um abraço na tua mãe, ou pelo menos um alô, né? Aleluia. Quero orar por você. Pai querido, aqui estão essas abnegadas mães, essas mulheres que ajudam a fazer a diferença na tua casa, essas mulheres que oram pelos seus filhos, suplicam e quem sabe derramam lágrimas pelos filhos. Algumas mães, está estampado no seu rosto o sofrimento, a dor, porque seus filhos entraram por caminhos complicados e complexos. Mas Deus ouça a oração dessa mãe. Deus, essa mãe está suplicando que essa oração chegue até a Ti, ó Deus, e as respostas possam vir. Deus desta mulher cananeia, que ouviu a súplica desta mulher, ouça a súplica das mães aqui da igreja e venha abençoar cada mãe, venha abençoar seus filhos e venha converter aqueles que não estão convertidos. Que essa mãe possa sorrir, que essa mãe possa se alegrar, que essa mãe possa ter o prazer de ver seus filhos servindo a Ti, ó Deus, e ver seus filhos caminhando para o céu. É o que eu peço, cuide dessas mães, em nome de Jesus. Amém.